Após se reunir com Adidas e Inter Miami nos Estados Unidos para discutir modelos de SAF, presidente Rodolfo Landim é aguardado no Rio para conversar com o atacante Pedro. Fim da janela. Meia uruguaio De La Cruz decide futuro e encaminha acerto com o novo clube. Muita grana entrando. Com venda de Matheus França ao Crystal Palace da Inglaterra, Flamengo supera a projeção e quadruplica a meta de venda de jogadores em 2023. Clube já faturou R$ 1 bilhão com vendas de joias da base de 2019 para cá. Essas e outras, a partir de agora, no seu canal Raflamelo. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal, continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão, é muito importante a sua inscrição. Não se esqueça de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Raflamelo 81 nossas redes, vem comigo, assiste até o final, não pule esquema à parte, porque tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Em 30 segundos eu volto com as melhores notícias do Mengão. Alô, nação rubro-negra, tem um recado muito importante para você. Já conhece a F12Bet? Ainda não? Então vem que eu te conto. Tem principais competições, cassino, aviator, tudo isso e muito mais. A empresa criada pelo rei do futsal, Falcão. Se você tem mais de 18 anos, pode fazer aquela fezinha. Hoje eu vou aproveitar, hein? Tem Libertadores, é dia de Mengão. Vou colocar na vitória do Mengão e mais de 1,5. Tudo sem complicação. As melhores facilidades na hora do depósito, do saque e também para criar a sua conta. Ah, e não se esqueça, utilize o nosso cupom RAFLA. Eu vou deixar o link aqui no primeiro comentário fixado e na descrição desse vídeo. É só se inscrever e faça um depósito mínimo de R$2. A partir de R$1 você já pode apostar. Venha para a F12Bet. Hoje é dia de Mengão, hoje é dia de Libertadores da América. Primeiro duelo das oitavas da Conmebol Libertadores, Flamengo e Olímpia, logo mais 9 da noite no Maraca. Antes das informações desse jogo, eu quero falar aqui de mercado da bola. A janela de transferências fechou ontem, não chegou mais ninguém. O Flamengo que terminou aí essa janela do meio do ano com Agustin Rossi, Luiz Araújo e Alan. E aí, torcedor, você gostou da janela do Mengão, hein? Flamengo que tentou o De La Cruz, tentou o Claudinho, tentou o Wendel, fez uma sondagem ao Gustavo Scarpa e não conseguiu trazer nenhum jogador. A diretoria agora avalia se investe em algum nome livre no mercado, especialmente para o meio-campo. Por falar em De La Cruz, alvo do Mengão durante essa janela, o uruguaio está praticamente confirmado como novo reforço do Aldo Raio. Aldo Raio. Em entrevista ao Olé, da Argentina, o presidente do Liverpool, do Uruguai, que tem 50% dos direitos do De La Cruz, falou aí sobre essa negociação. E disse o seguinte: parece que está feito. Receberíamos uma quantia de $8 milhões, 38 milhões de reais, disse José Luiz Palma. Sendo assim, o River Plate receberia os mesmos $8 milhões do Aldo Rail. Vale lembrar, né, que o clube é treinado pelo ídolo do River Plate, o argentino Hernan Crespo. Rapaz, o Flamengo ficou a janela toda negociando com o River a contratação do De La Cruz e ele está encaminhando aí a chegada para o novo clube, o Aldo Rail. Rapaz! Bom, olha aqui, vamos falar de grana, dinheiro. O Flamengo fazia aí uma projeção de venda de 61 milhões em direitos econômicos de atletas, porém conseguiu superar esse valor e mais, quase que quadruplicou esse valor, né? Somente a venda do João Gomes ao Wolverhampton foi aí 103,9 milhões
de reais, né? E com a venda do Ramon ao Olympiacos, 5 milhões e 300 mil, a venda do Tuller também para o Vissel Kobe. Por outro lado, o Flamengo teve que comprar aí o Gerson do Olympique de Marseille por 64,6 milhões e o Ayrton Lucas ao Spartak Moscou, 41 milhões de reais. Tem aí a venda do Matheus França, né, que o jogador já está na Inglaterra, inclusive, realizando exames no Crystal Palace, 104 milhões de reais, vamos colocar aí 20 milhões de euros sem as metas, né, alcançadas. Vamos trabalhar com o valor fixo aí que o clube inglês vai pagar para o Mengão. Sendo assim, já ultrapassou 200 milhões de reais em vendas só nesta temporada. Ou seja, o Flamengo fez lá um planejamento para vender 61 milhões de reais. Vendeu mais de 200 milhões de reais. Vale destacar aí que os cálculos feitos não incluíram os lucros do Flamengo com a venda do zagueiro Pablo Mari, que estava no Arsenal e foi vendido ao Monza da Itália, né? Entrou aí mais 6 milhões de libras, 36,5 milhões na ocasião. E como ainda manteve 40% do passe do atleta, o Flamengo recebeu por essa quantia 14,6 milhões de reais, né? O Pablo Mari ele foi vendido do Arsenal para o Monza por 36 milhões e meio de reais. E aí, como o Flamengo tinha lá uma cláusula, quando vendeu o Pablo Mari para o Arsenal, pegou aí praticamente quase metade desse valor, 14 milhões e 600 mil reais. Com a venda de Matheus França ao Crystal Palace, o Flamengo movimentou aí quase 1 bilhão de reais com vendas de joias de 2019 para cá. O valor é de aproximadamente 955 milhões de reais arrecadados em negociações entre 2019 e 2023. Ao todo foram 32 negociações no período. A matemática inclui empréstimos, vendas, mecanismo de solidariedade e bônus estipulados em contrato. Esta temporada já é recorde no valor das vendas, 243 milhões e meio de reais. As de Matheus França, 104 milhões. A de João Gomes, 103 milhões. Fizeram um número superar a arrecadação do então melhor ano, que foi de 2019, que movimentou 240 milhões. Flamengo, somente nesse ano de 2023, arrecadou mais de 243 milhões de reais, ultrapassando o período maior, né, do Flamengo de 2019. A maior arrecadação neste período foi a venda de Reinier Jesus para o Real Madrid em 2020. O Flamengo recebeu 191 milhões de reais. Lucas Paquetá é outro nome que rendeu bons frutos aos cofres, 179 milhões de reais arrecadados. O Luiz Carlos, gerente geral da base, disse o seguinte: são números muito expressivos que reforçam a consolidação do processo de captação, formação, transição e integração para a equipe profissional, sempre reforçando o principal objetivo da base, que é formar atleta vitorioso, competitivo, de alto nível técnico para o profissional, com todo o alinhamento e respaldo da direção e departamento de futebol profissional. Craque, o Flamengo faz em casa. E alguns até vende bem, né? Bom, vamos falar aqui do presidente Rodolfo Landim. Ele realizou uma viagem para os Estados Unidos, onde ele teve importantes reuniões com executivos da Adidas, né? Já foi a segunda reunião que o Landim teve com a Adidas. A primeira foi na Alemanha, durante aquele período lá da final da UEFA Champions League, e agora ele se encontrou novamente com a Adidas e com dirigentes do clube da Major League Soccer, o Inter Miami, que é o clube do Messi, né? Do David Beckham. O encontro aconteceu para discutir assuntos relacionados a modelos de gestão e estudos sobre sistema de análise de futebol, a famosa SAF, né? Além disso, durante sua estadia em solo americano, Landim teve um jantar em Orlando com a direção do Real Madrid, também visando trocar experiências e discutir aspectos relacionados ao futebol. O Flamengo já tem um bom relacionamento com o Real Madrid, vendeu 2 jogadores, né, o Vinícius Júnior e também o Reinier Jesus, e essas reuniões podem ser vistas como uma iniciativa do Flamengo em busca de parceria internacional e trocar também conhecimento com grandes parceiros do futebol mundial, fortalecendo aí sua posição como uma das principais equipes da América do Sul e buscando aprimorar sua gestão esportiva. E aí muita gente, quando ouve falar de SAF, Landim, reuniões, o Flamengo vai virar SAF, fica desesperado. Olha,
não passa pela cabeça do Landim e de quem comanda o clube junto com ele se tornar SAF, né, com o modelo que é padrão dos clubes aqui do país. O Flamengo pensa sim em vender uma porcentagem pequena, menos de 30%, para conseguir a construção do estádio, captação para reforçar ainda mais o elenco, enfim, para se estruturar cada vez mais, mas vendendo uma parte sem colocar a mão no bolso, tendo tudo isso. Já imaginou um estádio do Flamengo e o Flamengo ainda tendo direito a 70% ou mais. Isso aqui é apenas um exemplo que a gente está passando para o torcedor rubro-negro. Bom, o Landim chega ao Rio de Janeiro nas próximas horas. Na agenda do presidente está uma reunião com o atacante Pedro. O Landim quer conversar pessoalmente com o Pedro, olho no olho, entender tudo o que aconteceu, até porque quando houve aí a agressão lá em Belo Horizonte no último sábado, o Landim já estava nos Estados Unidos. Então ele não soube de nada, ele soube no dia seguinte, ele estava no avião. Então ele quer conversar com o Pedro, aparar as arestas, resolver a questão do relacionamento do atacante com o treinador, porque o que ele vai passar para o Pedro é o seguinte: Pedro, olha só, a gente não tem como afastar o Sampaoli, porque o Flamengo não pode ser prejudicado, o Flamengo não pode ficar sem treinador nessa reta final da temporada. Existe um bem maior, que é o clube, né? As conquistas que estão por vir. Então é isso. Então esse vai ser praticamente o assunto, o papo que vai rolar entre o presidente Rodolfo Landim e o atacante do Flamengo, o atacante Pedro. Bom, eu volto ainda hoje com todas as informações de Flamengo e Olímpia no Maracanã, 9 da noite, Libertadores da América. Esse é o primeiro duelo das oitavas de final. Prováveis escalações, quadro de arbitragem, onde assistir e tudo sobre o jogo. E você que ainda não participou do Clube do Rafla, o momento é agora. Já pensou, você tá com sorte hoje? Aí, se você tiver com sorte nesta quinta-feira, você vai se dar bem, porque você pode concorrer a vários prêmios e a vários mantos do Mengão na ação Show de Prêmios do Clube do Rafla. Tudo isso por apenas 29 centavos. 29 centavos é o bilhete promocional, a partir de 10 bilhetes já entra na promoção. Um exemplo, 10 bilhetes, R$ 2,90. 100 bilhetes, R$ 29,90. Mas você pode comprar quantos bilhetes quiser. Aliás, quanto mais bilhetes você adquirir, mais chances você tem de ganhar. Então, dá um pulinho lá no clubedorafla.com.br ou adicione esse número que está aparecendo aqui embaixo, no primeiro comentário fixado e na descrição desse vídeo. Manda um oi e conversa lá, bate um papo com a produção do Rafla. Grande abraço, saudações, bate no peito e diz: isso aqui é Flamengo! Valeu!